Fala galera, trazendo o primeiro vídeo aqui do canal, né? Sobre um assunto aí do Resident Evil 5. Resident Evil, pela IGN, diz que o Resident Evil 5 é um jogo que ele não merece um remake, né? Cara, eu não concordo. Vamos ler a matéria, né? Eu assisti pelos canais que eu gosto muito de Resident Evil, que é o Resident Evil Database, e o Mnet também, que traz um conteúdo bacana sobre, né? Acompanho outros Resident Evil, mas em relação à história, essas coisas assim, conteúdo, eu acompanho mais o Database e o Mnet, né? Vamos lá. Pela própria IGN, este é o único Resident Evil que não pode receber um remake, ganhar um remake, né? Bom, com o lançamento do Resident Evil 4 ano passado, o projeto da Capcom de refazer os anos de glória de sua série de horror e sobrevivência está completo. Mas como sugere a cena pós-crédito do jogo, os remakes ainda não acabaram. E então, a grande questão, qual será o próximo? A resposta é óbvia, é o Resident Evil 5 Remake. Sim, a resposta óbvia é o Resident Evil Remake, e para muitos também estão querendo Code Verônica, né? Para quem não sabe, o Resident Evil Code Verônica ele se passa depois do Resident Evil 3, né? O ideal era que ele fosse feito depois do 3, mas como a Capcom fez uma grande cagada de ter lançado o Resident Evil Code Verônica para o Dreamcast e lançado muito depois para o Play 2, o sucesso não foi tão grande quanto o Resident Evil 4. Então, logicamente, a empresa optou por trazer o Resident Evil 4 primeiro. Lógico, né? O sucesso de vendas foi o único GOT da Capcom em relação a Resident Evil, né? E o Resident Evil 4 deveria ter ganhado quando concorreu. Não concordei com o GOT quando o Resident Evil 4 concorreu. Claro que concorreu com jogos fortes, né? Mas pra mim, não só por ser fã, porque joguei o jogo e gostei muito do jogo, tanto da campanha do Leon quanto a campanha da Ada, que se conecta e completa. Ok? Vamos lá. Mas o 15º aniversário do jogo, está claro que avançar a cronologia levará os remakes da Capcom para a era mais fraca da série, uma era de jogabilidade e decisões narrativas deploráveis que é melhor deixar no passado. Resident Evil 5 não pode ser apenas refeito, pelo menos não nos padrões do melhor trabalho da Capcom. E assim, a resposta não é refazer, mas é reescrever o jogo quase por completo, mantendo apenas alguns elementos do título Resident Evil do original de 2009. Então, galera, reescrever o que do Resident Evil 5? O que a IGN considera isso? Porque essa mesma IGN, ela deu 9 ponto alguma coisa pro jogo, né? 9.5, se não me engano, 9.7. Eu vi no canal da Monique, mas se não me engano foi 9.5. A mesma IGN, a diferença são as pessoas que deram as notas, mas no ano de lançamento falou querendo um excelente remake, ou excelente jogo, de uma excelente jogabilidade, elogiaram o jogo de ponta a ponta. Como que eles me soltam uma matéria desses contradizendo a própria equipe da empresa, da própria IGN? Contradizendo. Há pouco tempo atrás eles soltaram uma com um novo jogo Stellar Blade, né? Que o pessoal ficou com muita raiva. Poxa, vai me desculpar, mas como assim? Entendeu? Uma empresa que ela tem o seu conceito, me solta uma matéria dessa, né? Mas vamos continuar. Resident Evil é uma série de survival horror, mas o 5º jogo da franquia se afasta quase completamente do gênero. Claro, ele apresenta um fluxo constante de imagens horríveis, mas Resident Evil 5 é um jogo completo de ação. Sim,
O Resident Evil 4 ele tá longe de ser um jogo de horror. Tem um pouquinho. O 4 ele tem mais. O 4 remake, tá? O 4 clássico não tem tanto assim não. O 4 clássico ele tem a parte da ilha, né? Enfim. Mas em relação ao Survivor, não é. A proposta é outra. Como a proposta do 4 já é outra, o 5 também é. O 5 ele continua. Vamos colocar a mesma proposta do 4. Já não é zumbi mais. Nem o 4, nem o 5. Ponto. São jogos que na continuidade é a mesma coisa. Ele é um shooter de tiro, né? Com mecânicas de tiro, de ação completa. Tanto o 4 quanto o 5. Isso é fato. A diferença é que o 4 ele tem parte de survival horror um pouco mais do que o 5. Mas não é um Resident Evil 1, 2, 3, 4 e Code Verônica. 1, 2, 3 e Code Verônica. Não é, tá longe. Mas são bons jogos, né? Lembrando, gente, que a IGN não é daqui. Isso aqui tá traduzido, tá? Às vezes pode ter alguma coisa errada, mas pelo que eu assisti, eu acompanhei outros criadores, 99% aqui tá certo pela tradução livre, tá? Claro que não. Onde que eu parei? Isso é evidente em sua mecânica de tiro e cobertura consagrada por Gears of War. Perseguições de veículos com sequências de armas montadas e o barulho constante de rifles de assalto. Até mesmo seu design visual evoca os tons arenosos dos jogos militares modernos, que ganharam popularidade em massa no final dos anos 2000. Tudo em Resident Evil 5 fala de uma série que se perdeu a partir daquele momento. Em vez de refletir sobre os princípios que foram a base de sua essência, Resident Evil 5 olhou para zeitgeist dos jogos contemporâneos na tentativa de encontrar um novo sopro de vida. O resultado é um híbrido profano de Resident Evil, Gears of War, Call of Duty. É tão feio e pesado quanto parece, gente. Então tá, deixa eu falar uma coisa com vocês. Resident Evil tá longe de ser um Gears. Não chega perto disso. Resident Evil tá longe de ser um Gears of War, gente. Você pode comparar algumas coisas de parte de ação dele, talvez com Call of Duty lá na frente, que é a parte do navio. Ali você pode comparar, porque os caras já estão com arma, né? Mais pro final do jogo, pode ser. Mas algum de vocês aí da IGN, não sei, né? Porque da forma que foi feita a matéria, vocês nunca jogaram Resident Evil 6, não. O Resident Evil 6 é a campanha do Chris. Ele é igual um Call of Duty, igualzinho na segunda campanha. É igualzinho. Igual um Call of Duty. Eles vocês podem falar que é igual um Call of Duty, é igualzinho. A campanha do Chris é muito. Não tô falando que a campanha do Chris é ruim do Resident Evil 6. Mas é igualzinho um Call of Duty. Os caras com rifle, arma montada, metralhadora. Todo tipo de arma na campanha do Chris. Né? Então assim. Volto a repetir. Pra mim é um jogo muito bom. Para jogar com amigos, melhor ainda. Eu ainda prefiro ele mais do que o 6. O 6 para mim, sim. O 6 ele tinha que refazer ele todo. O 5 você pode implementar, igual fez o 4. Implementar. Colocar um pouquinho de survival horror, claro, lógico. Entendeu? Seria bacana. Fazer igual o 4 fez. Que para mim não errou em nada o Resident Evil 4 Remake. Nada. Se eles fizerem a mesma proposta de Resident Evil pro 5, ótimo. A Capcom acertou, vai acertar de novo e vai ganhar dinheiro pra caramba. Entendeu? É a minha opinião como fã, passando pra vocês. Aí, se a opinião for diferente, gente, coloca nos comentários, entendeu? Mas assim,
Pra gente que é fã, pra gente que acompanha, eu acompanho o Resident Evil desde quando desde 94, né? Não joguei o primeiro jogo em 94, não. Eu joguei o primeiro jogo do Resident Evil em 98, né? Mas eu joguei o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Joguei todos. Não zerei todos aqui no canal, mas os da ordem cronológica sim. Se vocês quiserem, tem uma pasta só com os cronológicos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, Code Verônica 4, 5. Ainda coloquei os Revelations no meio também, 6, 7 e 8, a nova, tá? Tem de 2023 e tem a antiga que eu fiz, mas a nova é melhor, tá mais completa, tá? Vamos continuar o texto. Este projeto parece ser não apenas uma tentativa equivocada de seguir os sucessos ocidentais, mas também uma leitura errada do seu antecessor com Resident Evil 4, diretor Shinji Mikami. Sim, o Shinji Mikami foi o do 4, mas nem por isso ficou ruim. Longe, o Resident Evil 5 está longe de ser um Resident Evil ruim, tá? Longe mesmo. Reinventou habilmente a série por meio do uso de um novo ângulo de câmera sobre os ombros. A perspectiva permitiu um jogo mais cinético e cheio de ação. Apesar disso, Mikami nunca perdeu de vista o terror que está no cerne de Resident Evil, através do uso de inimigos que foram estrategicamente posicionados para favorecer ondas ondulantes de tensão e medo, e da inclusão de Ashley como sua carga vulnerável. Os encontros de combate foram focados em sobreviver a horrores avassaladores em vez de dominar os inimigos. Bom, primeiro, o Resident Evil 4 é longe de ser um jogo de terror, de horror, survival horror. O survival horror é quando você pega a Ashley ali, porque simplesmente você tem que cuidar dela a todo momento, porque tem hora que ela te coloca mais enrascada do que propriamente te ajuda. No clássico, o remake é diferente. Não vou dar spoilers do remake, mas ela é diferente. Então tá longe de ser um survival horror nessa questão de colocar de ondas. No Resident Evil 5 também tem partes que tem ondas de inimigos, tem bichos, outros inimigos, tem uma parte lá que sim, aí essa parte eu posso falar que é survival horror. Gente, é um jogo de 2009, acredito que todo mundo que assistiu o vídeo já viu a parte que aparece aquele inseto. Aquilo ali é foda. E quando aparece dois, e quando aparece o primeiro, pra quem nunca jogou há anos atrás, igual pouco, você pega a experiência do jogo primeira vez, você nunca jogou, você vê aquilo, que pessoa que não leva um susto com aquilo, né? Você é focado também em sobrevivência. A diferença é que aqui tem muito mais ação do que Resident Evil 4. Voltando. Enquanto isso, Resident Evil 5 apresenta seus inimigos como ondas de serem derrubadas com armas cada vez mais poderosas. Seu propósito e bucha de canhão, uma parede de carne para retardar seu processo nos níveis e essas fases locais a serem exploradas. Em vez disso, são em grande parte funis que o empurram da entrada e saída de Resident Evil 4, por ter substituído a estrutura contínua tradicional da série por níveis discretos em uma tentativa de se afastar do design pesado dos jogos anteriores, mas preservou o espírito de locais como a delegacia de Raccoon City, o vilarejo Castelo Salazar, a ilha, os caminhos ligados que solidificam estes locais, espaços autênticos e em vez de pistas e obstáculos de Resident Evil não tem interesse nisso, com a maioria de seus estágios sendo pouco mais corredores salpicados e becos sem saída para esconder tesouros. Sua falta de autenticidade significa que ninguém jamais mencionará
a zona autônoma de Kijuju como local icônico, como mansão Spencer. Aí eu discordo desse comentário que vocês fizeram no final, porque os seus antecessores que estavam na IGN deram uma nota 9.5 pro jogo, né? Aí fica complicado, né? Vocês mesmos se enrolam, né? E só para lembrar a dona IGN, o Resident Evil 5 foi um dos jogos que mais vendeu, né? O jogo que ultrapassou ele agora, se não me engano, foi o 6, né? Em ritmo de vendas, tá? Então, para vocês falarem que um jogo racista que não merece um remake, o Resident Evil 4 também teve esse tipo de elementos também. E lá são pessoas brancas, né? E o Resident Evil 5 Remake, ele não tem só pessoas negras, né? E tem pessoas de diversas cores lá. No início, quando você joga ali na parte de Kijuju, que foi mencionado aí, tem diversas cores lá, né? Então eu não preciso nem falar que é um absurdo o negócio desse, né? De falar que é um jogo que ele não merece remake. Sim, é um jogo que ele merece remake. O 6 ele merece ser refeito. O 5 ele tem que implementar coisas, explicar coisas, como foi feito no 4. Que não ficou um negócio, uma história rasa, que você só vai. Isso, o Resident Evil 4 ele explica. O 5 ele tem coisa que, sabe, tem que mudar, lógico, mas 100% do jogo ele de longe é racista, né? Tem história da Shiva Lamor, da Alomar, né? Quer dizer, e cara, é um assunto complicado e que a IGN não teve muita coerência em trazer pro canal, pro site dela, porque muita gente eu vi que reteou isso aí, tanto isso quanto do Stellar Blade. Gente, é muita falta de incoerência. Como que você solta uma matéria dessa? Como que você solta uma matéria dessa, sendo que vocês mesmos da própria equipe, tudo bem que não estão aí mais, as duas pessoas, deram uma nota violenta pro jogo na época, 9.5. Pra mim é um 10, né? Se você for colocar na regra, 0.5, 10, né? Então, gente, vamos ter mais coerência com o que vocês colocam. Gente, não tô aqui pra ficar citando regras para a empresa, jamais. Vocês fazem o que vocês bem entenderem. Só que é o seguinte, quando vocês trouxerem algum assunto desses, tenha coerência. Não traga uma coisa sem ter nexo do que vocês estão falando. O Resident Evil 5 ele tem história, tem histórias distintas. E cara, tem coisas que tem que mudar sim, mas que ele não merece um remake, não concordo. Para quem pensa ao contrário, coloque nos comentários. Para quem pensa igual também, entendeu? Dê a opinião de vocês. Esse vídeo ficou um pouco grande, né, para um primeiro vídeo, mas assim, né, é a opinião de um fã, entendeu? Da franquia. E é um jogo que, pra mim, ele não é ruim, tá longe de ser ruim, igual muita gente fala. Não tá entre os melhores também, não tá no meu top 3, mas assim, é um jogo que eu gosto muito, entendeu? E eu não concordo com o que foi falado da IGN, entendeu? Foi feito um trabalho, desculpa, um trabalho porco, entendeu? Desmerecendo o jogo, entendeu? Pra quem assistiu até aqui, deixa o seu gostei, né, o seu like, e se gostar do conteúdo, se inscreva no canal. Lives eu tô fazendo
pela plataforma roxa, né? Vai estar nos comentários aí, na descrição. E aqui no YouTube eu vou trazer eventualmente mais pra frente. Tá bom? Valeu, galera. Fui!